Urgente, Justiça penhora 10% da SAF. Rony tem proposta do Vasco. Pedrinho revela orçamento para a janela de contratações. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo as últimas notícias, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos às informações do legítimo clube do povo. Bom, ontem chegamos da CBF, colocamos aqui a coletiva com o presidente Pedrinho na íntegra, que revelou alguns fatores importantes. Inclusive, eu recomendo você assistir, vou deixar no primeiro comentário fixado e na tela final desse vídeo. Nós tivemos ali a oportunidade de perguntar sobre o mercado da bola, como é que está a movimentação. Vamos trazer algumas atualizações para você. E o Vasco, que tem na Copa do Brasil, na primeira fase, adversário definido. Trata-se do Rondonópolis de Mato Grosso. Então o Vasco vai ao centro-oeste do Brasil para enfrentar, já que as equipes menor ranqueada passa a ser o mandante nessa fase. Em caso de um empate na partida, a decisão será disputada nos pênaltis. Então são algumas mudanças, né, alguns critérios da CBF nessa primeira fase da Copa do Brasil. E o Vasco, avançando do Rondonópolis do Mato Grosso, tem a possibilidade de enfrentar na próxima fase ou o Barcelona de Rondônia ou o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. Portanto, ontem definido todos os times, né, todos os 40 confrontos nessa primeira fase da Copa do Brasil. Você pode inclusive acompanhar aqui no BTB Esportes. Bom, falar aqui bem rapidinho sobre novo contrato, ok, com o atacante Pablo Verratti, que é o atual artilheiro do campeonato da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca. O contrato, que tem duração até 2026, já foi regularizado e publicado no BID da CBF. Então tudo ok com o Pirata. Falar aqui também bem rapidinho sobre o Coutinho. Em virtude do edema, a situação do meia não preocupa nesse momento o departamento médico, mas o Vasco tomou a decisão de poupar o jogador, preservar o jogador. Então o Coutinho não viaja a Saquarema com a delegação cruzmaltina para o jogo do Sampaio Correia. O meia Coutinho foi diagnosticado com um pequeno edema no músculo adutor da coxa esquerda e será preservado para o próximo jogo, informou a assessoria de imprensa do Vasco. O detalhe é que a substituição já no primeiro tempo foi justamente para causar essa preservação e não ter ali um problema, um diagnóstico mais agravante. Bom, passado aqui esses detalhes sobre a questão do Felipe Coutinho, o Verratti e também o adversário do Vasco na Copa do Brasil, vamos falar agora sobre o mercado da bola. Ontem, na coletiva, inclusive, quero perguntar a você, torcedor que assistiu, o que você achou da coletiva com o presidente? Esclarecedora? Preocupa? As palavras do Pedrinho deixou mais confiante, mais preocupado em relação a investidores? O Vasco, que ainda aguarda a proposta, que não chegou ainda nenhuma proposta. O Vasco vai avaliar, se houver a reunião com um dos investidores, o Pedrinho vai avaliar e vai até o investidor, acompanhar toda a parte burocrática. Enfim, coloca aqui nos comentários, é importante a sua participação. Por quê? Ontem o Pedrinho revelou o orçamento que o Vasco tem nessa janela durante esses 20 dias para contratações. Trata-se de um orçamento ali na casa dos 5 milhões de dólares. Resumindo, aproximadamente 30 milhões de reais.
O Vasco que busca trazer de 2 a 3 reforços para o setor ofensivo, para o ataque, né? 2 atacantes de velocidade, um centroavante, e até questionei o Pedrinho sobre o interesse, né? O Rony, que não está mais nos planos da Leila, não está mais nos planos do Palmeiras. Sabemos que o Vasco mantém o interesse no atacante Rony. O Pedrinho confirmou isso, falou sobre uma questão de valores ser mais difícil, dificultar a negociação, e outros nomes, né? Ele falou bastante sobre a frustrante negociação com o Bruma, até mesmo chamou a responsabilidade para ele, não quis ali falar em virtude do Marcelo Santana, o diretor executivo de futebol, falou que a culpa é dele, que a responsabilidade é do Pedrinho, enfim. Mas agora o Vasco tem alguns dias pela frente para poder responder ao torcedor à altura, em virtude de contratações. A gente está aqui sempre para questionar, para cobrar quando tem que ser cobrado, elogiar quando tem que ser elogiado, e agora ainda na cobrança, pois o torcedor quer uma resposta nessa janela. E ontem, os nossos amigos da Rádio Itatiaia, nosso amigo Guilherme Abraão, que trabalha no dia a dia ali na Rádio Itatiaia, trouxe uma atualização sobre o Rony. O Vasco já fez uma proposta considerada de alto padrão ao atacante e espera a resposta dele e do seu agente. Só falta o ok. O fato é que o Rony tem proposta do Fluminense, do Atlético Mineiro. Não deu certo aquela questão lá com o Al Rayyan, né? No último dia faltou questão de documentações, e agora o Vasco chegou ao limite com o Rony, né? O limite financeiro. A proposta é essa aqui, a condição do Vasco é essa aqui. Agora cabe o jogador decidir uma avaliação positiva ou não, segundo a proposta que o Vasco tem por ele. Outro jogador que está aí no radar, e segundo os nossos amigos do canal Detetive Vascaíno, o Vasco tem negociação em andamento para contratar o ponta-direita argentino Benjamin Garré. O interesse é antigo desde a última janela. O jogador que fez ali a sua base, né, no Manchester City, atua pelas duas pontas, e a gente fica nessa questão, né, aguardando o Vasco fechar. Bom, vamos aqui agora, galera, uma situação que preocupa por conta de ser resultado, consequência de uma má gestão, né, outrora, que passou pelo Vasco, né, a gestão no associativo, gestão da 777, e o João Guerra, do GE, trouxe essa atualização. Do Vasco sofreu uma penhora de 10% na SAF. E muitas das vezes é complicado você estar numa administração e você ter que consertar o trem com ele andando. Não tem jeito. É a responsabilidade. Você gerir um grande clube, o gigante que é o Vasco, que merece voltar a fazer a sua imensa torcida feliz, você passar por essas situações, né? E do nada você acordar com essa notícia é muito complicado. E é como você hoje, resumidamente, né, galera, você alugasse um imóvel, comprar um imóvel com muitas dívidas, né? E do nada chegar lá uma conta de luz, um monte de conta de luz atrasada, conta de água, conta de gás, e você fala assim, essa dívida aqui não é minha. Mas você acaba assumindo aqueles compromissos, né? A luz está cortado, o gás está cortado, e você ter que, para você ter o benefício, um mínimo de conforto, você tem que resolver aquelas condições. Então, assim, basicamente é isso. A informação do João Guerra na matéria do Globo Esporte é o seguinte: juiz penhora 10% da SAF. O Vasco em processo movido por escritório de advocacia. A ação foi movida pelo Andrade Figueira Advogados, que cobra cerca de 3,5 milhões em honorários. O clube tem confiança em vencer o processo e se resguarda em relação a essa porcentagem penhorada com base na lei da SAF, que protege essas ações da parte associativa do Vasco e não permite que elas sejam comercializadas ou leiloadas. Além disso,
o Vasco teve o pedido negado para não pagar as custas judiciais de cerca de R$100 mil para a defesa no processo. O clube associativo alega não ter recursos para arcar com essas despesas no momento. Bom, é uma situação muito difícil, muito complicado, como eu disse, o Vasco está aí colhendo consequências de outra gestão que não pagou os advogados, ele era advogado tanto na gestão do presidente Jorge Salgado, como também durante a administração da 777. Galera, eu vou ficando por aqui, tendo mais uma atualização nessa questão. A gente vai trazer para você no próximo vídeo. BTB Esportes em todos os lugares, deixe seu like, compartilhe. Um abraço.